E aí, pessoal, bora lá para mais um dia de leitura bíblica. Vamos lá, vamos procurar todos os dias cumprir esse objetivo em breve. Creio que por um pouco mais de um ano nós conseguiremos concluir a leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse. Então vem comigo. A gente parou ontem no capítulo 6 de Gênesis, certo? Então vamos continuar aqui a nossa leitura de hoje. Capítulo 6, a gente estava falando sobre o dilúvio, não é? E aí, qual que vai ser o desenrolar dessa situação? Qual que vai ser o desenrolar de tudo isso? É importante lembrar que a visão naturalista que nós temos hoje, a interpretação dos acontecimentos da história do planeta, do mundo, implica que não houve dilúvio, que o que nós vemos hoje em relação aos fósseis foi uma consequência de um acontecimento que houve, muito provavelmente um cometa, não é, que caiu, enfim. Mas a nossa interpretação como cristãos é que a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, não só em relação à descrição bíblica, nós consideramos como literal, como também as evidências apontam para isso. Né? Se você for uma pessoa que realmente olhar as evidências com uma mente aberta, não é? Você consegue distinguir. Se você tirar toda a interpretação naturalista que infelizmente é incumbido na gente, né? É inculcado na gente desde a escola, desde a tenra idade, através do sistema de ensino, bom, você com certeza, seguindo as evidências, você vai chegar a essa mesma conclusão. A palavra de Deus é a verdade. Certo? Então, capítulo 6, versículo 1 diz assim: Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, lhes nasceram filhas. A gente está no capítulo 6, né? Vamos para o capítulo 7. Capítulo 6 a gente concluiu no último vídeo. Depois disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos, levarás contigo 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. E Noé fez segundo tudo que o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando o dilúvio veio sobre a terra. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos, versículo 8, dos animais limpos e dos que não são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram 2 a 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Lembrando, existem evidências científicas, né, que apontam que sim, havia no abismo, ou seja, abaixo de algumas das primeiras camadas da Terra, havia ali um grande reservatório, é como se fosse um mar, um oceano subterrâneo. Os cientistas apontam para essa evidência. Então, se você quiser, pesquise sobre isso. E havia realmente. Versículo 12: E caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entrou Noé na arca, e juntamente com ele seus filhos, Sem, Cã e Jafé.
como também sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. E com eles todo animal segundo a sua espécie, todo gado segundo a sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie, e toda ave segundo a sua espécie, pássaros de toda qualidade. Entraram para junto de Noé na arca, 2 a 2 de toda a carne em que havia o espírito de vida. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. Veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias, e as águas cresceram e levantaram a arca, e ela se elevou por cima da terra. Prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca vagava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram encobertos. 15 côvados, mencionei sobre isso com vocês, o côvado, a medida que era medida nos relatos bíblicos, era o côvado, que é uma medida que vem do cotovelo até a ponta dos dedos, média de 45 centímetros. Tá? Então, 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e assim foram encobertos. 15 côvados eu chuto que dariam uns 14 metros. 14,5. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como gado, animais selvagens, todo réptil que se arrasta sobre a terra e todo homem. Tudo que tinha fôlego do espírito de vida em suas narinas, tudo que havia na terra seca, morreu. Assim foram exterminadas todas as criaturas que havia sobre a face da terra, tanto o homem como o gado, o réptil e as aves do céu. Todos foram exterminados da terra, ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Esse é o primeiro capítulo, este é o capítulo 7. Vamos para o capítulo 8. Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais e de todo o gado que estavam com ele na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. Cerraram-se as fontes do abismo, ou seja, cessaram, e as janelas do céu, e a chuva do céu se deteve. Então, não só veio água do reservatório do abismo da terra, abaixo dessa camada, dessas camadas da terra, mas também chuva forte, não é? E as águas se foram retirando de sobre a terra. No fim de 150 dias começaram a minguar. No 7º dia, no dia 17 do mês, repousou a arca sobre os montes de Arará, ou algumas traduções, os montes Ararate. E as águas foram minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que havia feito na arca, soltou um corvo que, saindo, ia e voltava até que as águas se secaram sobre a terra. Então, como isso se encaixa, você pode se perguntar, como isso se encaixa biologicamente, geologicamente falando, com o que nós temos hoje? A minha interpretação, segundo as evidências, é que nessa grande catástrofe que houve sobre a face da Terra, os grandes animais, principalmente os dinossauros, etc, etc, foram soterrados ali rapidamente, e à medida dos milhares de anos que se seguiram até nós hoje, todo esse material biológico se tornou petróleo. Hoje a gente encontra ali as grandes ossadas, lugares específicos em toda a Terra que você encontra ali ossadas de diversos animais, que obedecem também uma certa questão, uma certa relação com como esses animais, como a densidade dos corpos desses animais. Enfim, faz um tempo que eu não estudo sobre o assunto, não é? Mas, segundo as evidências, a densidade de cada um desses corpos, como por exemplo o peixe, etc., elas vão obedecendo a
relação de camadas. Então, ao invés de você pensar, não, cada camada é milhares de anos, não. Isso foi somente em relação à densidade dos corpos de cada um desses animais. Foi por isso que existe essa diferenciação de camadas, ok? Se você fizer um teste, de acordo com o movimento das águas, ela pode sim criar uma camada ali, e é o que a gente enxerga hoje. De novo, essa é a minha visão em relação à interpretação, ao relato bíblico e à descrição bíblica. E na minha visão, é sim literal. É sim literal. Então, versículo 7. Versículo 6. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que havia feito na arca, soltou o corvo que, saindo, ia e voltava até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Mas a pomba não achou onde pousar a planta do pé e voltou a ele para a arca, porque as águas ainda estavam sobre a face de toda a terra. E Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a soltar a pomba fora da arca. À tardinha a pomba voltou para ele, e eis no seu bico uma folha verde de oliveira. Então, tem uma questão simbólica, né? Oliveira, Jesus, ele vai começar a chorar ali no jardim das oliveiras, não é? Então tem uma questão simbólica entre Deus ele fazendo um novo começo, uma nova etapa, ou seja, ao final de 40 dias, tem essa relação também do número 40, 40 dias no deserto Jesus passou, o povo de Israel também passou 40 anos no deserto, então tem uma relação muito interessante em como Deus faz as coisas ao longo do relato bíblico, e você enxerga um padrão muito específico em relação a tudo, todo modo operante, toda a forma de Deus lidar e de guiar a história. Então, existe uma coerência. Então, versículo 10. Versículo 11. À tardinha a pomba voltou para ele, e eis no seu bico uma folha verde de oliveira. Assim soube Noé, lembrando que a oliveira é o que dá o fruto pro azeite, não é? Então, tem a ver com a presença de Deus, a unção, a unção ela quebra todo jugo. Enfim, tem várias coisas ali. Inclusive tem um gráfico bem interessante em que existem conexões, centenas de milhares de conexões de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e interconexões em relação a cada ponto, a cada verso, tudo se alinhando de uma forma precisa e extraordinária. Então são dezenas de autores por milhares de anos escrevendo a palavra, e existe uma convergência de ideias, uma convergência absoluta. E para mim, isso só é uma evidência de que a palavra de Deus, de que a Bíblia é um livro sobrenatural. Não é humano, é sobrenatural, é a palavra de Deus. Versículo 12. Então esperou ainda outros 7 dias e soltou a pomba, e esta não tornou mais a ele. No ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, secaram-se as águas de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face a terra estava enxuta. No segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então ele olhou, a terra estava enxuta, a água tinha toda descido, mas digamos que havia lama ainda, estava lamacento. A terra ainda estava bem molhada. E aí, no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Versículo 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: saí da arca, tu e juntamente contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Biologicamente, me veio à mente agora, geneticamente falando, a equipe, os estudiosos que fizeram o mapeamento genético da humanidade, né, da espécie humana, identificaram o que eles chamam de Eva mitocondrial, que converge em 3 tipos. É um tipo de
relação genética que converge em 3 tipos específicos, que desses 3 convergem em um. Então, por isso o nome, na minha visão, nada acontece por acaso, eles deram o nome de Eva mitocondrial, e são 3 tipos, ou seja, é uma prova de que nós viemos, todos nós, de 3 mulheres. A partir de um certo momento na história, 3 diferenciações genéticas da Eva mitocondrial. Bom, versículo 17. Todos os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze-os para fora contigo, para que se reproduzam abundantemente na terra, frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e com ele seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Todo animal, todo réptil e toda ave, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias, saiu da arca. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Bom, isso é... O Noé está reproduzindo algo que Abel tinha feito, de oferecer a Deus holocaustos. O sacrifício, o derramamento de sangue, tem algo simbólico muito poderoso, que a gente vai falar mais pra frente, mas a gente teve uma preview sobre isso lá na proto-profecia, na primeira profecia, no primeiro capítulo de Gênesis, os primeiros 2 ou 3 capítulos de Gênesis, que nós lemos nos dias atrás. Versículo 21. Sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente, como acabo de fazer. Ou seja, Deus faz uma aliança novamente com o homem. E aí, versículo 22 termina o capítulo 8. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus faz então uma aliança. É quando ele vai falar a partir do versículo 9 do arco. É a aliança, é o arco-íris, é o símbolo da aliança de Deus, a aliança de Deus com a humanidade, dizendo: não destruirei mais a humanidade através das águas. Então, esse é o trecho de hoje. Lemos 2 capítulos hoje. Espero que você esteja me acompanhando e lendo comigo. Vamos nessa para terminar, fazer a leitura da Bíblia completa nesse ano de 2025 e 2026. Creio que em 2026 a gente vai ter concluído. Abraço e até a próxima.